Olá, hoje é dia de nós trabalharmos ácidos carboxílicos, as características, as propriedades deles, tá? Então vamos lá. Pode ser obtido pela oxidação de álcool primário. Se tu pegar uma garrafa de vinho e deixar ela aberta, ela tende a virar o quê? Vinagre. A gente chama de oxidação. Esse aqui é um álcool primário. Se ele sofrer o ataque do oxigênio, vai ocorrer uma oxidação, ele vai formar um diálcool. 2 OH no mesmo carbono não é possível. Na mesma hora que você forma, sofre uma desidratação devido à reatividade dos grupos OH estarem muito próximos um do outro, formando uma nova função chamada aldeído. Uma vez o aldeído formado, a oxidação não para. Ela continua oxidando até formar ácido carboxílico. Olha a diferença de ácido para aldeído. É a quantidade de oxigênios, tá bom? Então, essas funções, álcool, aldeído, ácido, elas são identificadas por uma coisinha chamada grupamento funcional. E o grupamento funcional que identifica o álcool, esse é o OH aqui, ó. Ele é chamado de oxidrila, hidroxila ou hidroxi. O grupamento funcional que identifica os aldeídos, ou cetonas, é chamado de carbonila. E nota que o ácido é a junção dos dois. Então fica assim o nome, ó. Carbo de carbonila, sila de hidroxila, surgiu a carboxila, que é o grupamento funcional dos ácidos carboxílicos. Então essa carboxila pode aparecer dessa maneira ou maneira mais concentrada aqui, ó. Então já sabemos identificar um ácido carboxílico a partir do seu grupamento funcional. Temos que saber agora as principais características. Eu posso classificá-lo quanto ao número de insaturações. Se tiver só ligação simples entre carbonos, eu vou dizer que é um ácido carboxílico saturado. Se tiver só uma dupla, eu chamaria de ácido monoinsaturado. Se tiver várias duplas, eu chamaria de poliinsaturado, tá? Posso classificar quanto à aromaticidade. Se tiver um anel aromático ou não, ó. Essa aqui é um ácido carboxílico, eu já sei, e a cadeia aromática é um ácido carboxílico aromático. Esse não. Esse não tem a bolinha, lembra? Não tem aromaticidade. Então, esse aqui é um ácido carboxílico de cadeia fechada, alicíclica. Alicíclica é toda a cadeia fechada que não é aromática. E também alifático. Alifático é toda a cadeia não aromática. Então, esse é um ácido alifático, porque não é aromático, e alicíclico também. E esse, aromático. Posso classificá-lo quanto ao número de carboxilas. Se tiver só uma, monoácido. Se tiver duas, di, três, tri, tetra, penta, poliácido. 2 carboxilas, diácido. Posso classificá-lo quanto ao estado físico. Olha só. O ácido carboxílico apresenta uma coisinha chamada ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma força intermolecular muito intensa, então muito preso no outro. E essa interação faz com que não exista ácido carboxílico no estado gasoso, só sólido e líquido. E também, eles contêm uma cadeia longa, ácido carboxílico de cadeia longa, ele recebe a denominação de ácido graxo. Não é gordura, cuidado. O ácido graxo formará gordura. Ó, curiosidade. Isso aqui é um ácido graxo de cadeia insaturada, poliinsaturada. Conte a partir do último carbono. A última letra do alfabeto grego se chama ômega. Conte a partir do ômega. 1, 2, 3. Apareceu uma dupla. Esse é o famoso ômega 3. Tá? Então, o ômega 3, cuidado, ele não é gordura. É um ácido graxo de cadeia longa. Ele vai dar origem a uma gordura boa, mas ele não é. Posso classificá-lo quanto à acidez. Olha só, ácido carboxílico, ou melhor, ácido, é qualquer substância que, quando em solução aquosa, libera H+. Quando eu pegar um ácido carboxílico e botar em solução aquosa, o único hidrogênio que sai é esse aqui, ó. Esse é o chamado hidrogênio ionizável ou hidrogênio ácido. É o que dá o caráter ácido à molécula, tá? Então, tu chamará de hidrogênio ionizável ou hidrogênio ácido. Posso classificá-lo quanto à solubilidade. Solubilidade em água. Então, aí, ó, o que nós temos que saber? Isso aqui, ó. Tirando fora hidrocarbonetos que são apolares,
As demais funções, álcool, aldeído, cetona, assim como o ácido carboxílico, ele tem duas partes. Tem uma parte chamada parte polar. Toda a parte polar da molécula é chamada de parte hidrófila, hidrofílica. E tem uma parte apolar, que são os carbonos, que é a parte hidrofóbica, hidrófoba, lipofílica. É a parte que gosta da gordura, da parte apolar. Toda molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar é chamada de anfifílica ou anfipática. Então, ácidos carboxílicos são anfifílicos, são anfipáticos. Eles têm uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar é que interage com a água, que é polar, e a parte apolar é que interage com a gordura. Tá? Então, em questão de solubilidade, quanto mais carbonos houver na cadeia, menos solúvel em água será, porque a parte apolar começa a predominar. Ácido com 2 carbonos, tu vai conhecer que é o ácido acético, ele vai originar o vinagre, totalmente miscível em água. Ácido com 10 mais 10 carbonos, ácido graxo, insolúvel em água. Quanto mais carbonos, menos solúvel. Tá bom? Então, é interessante que tu saiba esses termos. Anfifílico ou anfipático é aquela molécula que tem as duas partes, parte polar, parte apolar. A parte polar hidrófila, a parte apolar hidrofóbica. Também tem relação ao ponto de ebulição. Os compostos orgânicos, em geral, têm temperatura de ebulição baixa. Os ácidos carboxílicos são os que têm maior entre eles. Tá? Só perde para os aminoácidos. Os ácidos carboxílicos fazem o que a gente chama de ponto de hidrogênio dímera. Eles podem fazer ligação de hidrogênio por cima ou por baixo aqui, ó, fazendo com que a interação entre as moléculas seja maior. Tá? Então, a temperatura de ebulição dos ácidos carboxílicos é superior aos álcoois, aos hidrocarbonetos, às cetonas, com a mesma massa. Odor. Odor. Ácido fórmico, 1 carboninho. É horroroso o cheiro. Ácido acético, 2 carbonos. É o cheiro do vinagre. Ácido com 4 carbonos, butírico, é o aroma da manteiga. Então, à medida que aumenta o carbono, 10 carbonos, ácidos graxos, são inodoros. À medida que aumenta o número de carbonos, vai diminuindo o odor, tá? Os ácidos com 1, 2, 3 carbonos são bem intensos os odores e à medida que vai crescendo, os odores vão diminuindo. São as características em geral deles. Então, para terminar, vamos ver aqui alguns exercícios. Olha só esse caso aqui, ó. Esse aqui é o ácido ftálico. O ácido ftálico tem as seguintes informações. A que função orgânica pertence? Nota. Está preso 2 oxigênios aqui ó, no mesmo carbono, ácido carboxílico, ácido carboxílico. O termo correto se chama ácido carboxílico e não apenas ácido, tá? Classifica esse composto como saturado ou insaturado. Insaturado, que ele está preso ao anel aromático, né? Então é um ácido aromático insaturado. Alifático ou aromático? Senhores, se ele é aromático, obrigatoriamente ele é insaturado. Tá? Alifático é qualquer cadeia carbônica não aromática. Classifique de acordo com a quantidade de grupos funcionais. Tem 2 grupamentos funcionais. É um diácido. Coloque em ordem crescente de solubilidade. Olha só. Quem que é mais solúvel desses três moléculas aí? Então, a primeira coisa que tem que saber é identificar a função. Ácido carboxílico, hidrocarboneto, aldeído. Tu sabe que o semelhante dissolve semelhante. Polar é solúvel no polar, apolar é solúvel no apolar. A água é extremamente polar. Os hidrocarbonetos são apolares. Então, eu já sei que esse é insolúvel em água. É o menor de todos. Aí sobraram aldeído e os ácidos. Os ácidos carboxílicos apresentam a força intermolecular chamada dipolo-dipolo, que é ligação de hidrogênio. É a mais intensa. Então, a interação entre ele e a água é muito forte. Hidrocarboneto é dipolo induzido, que é apolar. E aldeído é dipolo-dipolo, dipolo permanente, que é uma força intermediária. A água faz ligação de hidrogênio. Então, a interação da água com os ácidos é bem mais intensa, é muito mais solúvel que aldeído e bem menos que hidrocarboneto. Então, fica nessa ordem aqui, ó. Tá? O mais miscível em água é o ácido carboxílico. O menos é os hidrocarbonetos. Legal? Então,
Essas são as principais características e propriedades dos ácidos carboxílicos. Dê uma olhada, ela é bem importante. Legal? Fechou. Até a próxima.